Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, meus irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, iremos refletir nessa noite sobre esses 7 versículos. O tema da mensagem hoje é o poder transformador das boas novas. Imaginem um homem, meus irmãos, violento, intolerante, que respirava ameaças de morte contra pessoas inocentes. Um homem que arrastava famílias inteiras para a prisão, que guardava as capas dos assassinos enquanto apedrejavam um jovem diácono chamado Estevão. Um fanático religioso, convencido de estar servindo a Deus através da perseguição brutal. Agora imaginem esse mesmo homem, meus irmãos, anos depois, escrevendo uma carta, mas não qualquer carta. Uma carta que mudaria o curso da história da igreja, da teologia, e que ecoaria por 2000 anos. E as primeiras palavras que ele escreve são: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, escravo. Aquele que não pertence mais a si mesmo. O que aconteceu entre o perseguidor Saulo e o apóstolo Paulo? A resposta é que o evangelho aconteceu. Jesus aconteceu na vida de Paulo. E hoje, é exatamente isso que falaremos hoje, meus irmãos, sobre o poder transformador desse evangelho, sobre o poder transformador de Cristo na vida do homem. E aí, meus irmãos, como a introdução da carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreveu essa carta sem nunca ter visitado Roma. Ele escreveu antes mesmo disso. Ele estava em Corinto, mais ou menos aí no ano de 57, 59 depois de Cristo. Paulo planejava ir à Espanha. Então, ele precisava do apoio da igreja de Roma. Mas havia um problema. Havia rumores que circulavam sobre quem era Paulo. Os judaizantes o chamavam de renegado. Outros diziam que ele desprezava Moisés e as tradições. Outros diziam que ele era falso e que a pregação dele era herege, era errada. E como se apresentaram à igreja assim? Paulo escreve a mais extensa saudação de todas as suas cartas, como nós vimos agora. São 7 versículos, onde ele apresenta não apenas a si mesmo, mas a própria estrutura teológica do Evangelho. Paulo, nesses 7 versículos aqui, meus irmãos, ele vai dar o tom do livro de Romanos. Ele vai dar o tom sobre o que é o Evangelho. E assim ele vai caminhar nessa estrutura teológica.
Hoje veremos esses 7 versículos apenas. No versículo 1, ele vai falar do pregador do Evangelho. No versículo 2, ele vai falar sobre a origem do Evangelho. No versículo 3 e 4, ele vai falar sobre o conteúdo do Evangelho. No versículo 5, ele fala de propósito do Evangelho, mas ele volta novamente a falar de si como comissionado. E no versículo 7, ele vai tratar dos destinatários do Evangelho. Então, meus irmãos, o que veremos nesses 7 versículos nos diz sobre o poder do Evangelho e seu chamado para nossas vidas. Começando pelo versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então vemos que Paulo já demonstra suas credenciais, ele fala quem ele é. Ele já mostra justamente essa questão. Mesmo em locais onde ele não atuou como missionário, ele apresenta essas credenciais. Paulo já era uma figura conhecida. Por isso, Paulo deixa claro 3 afirmações nesse primeiro versículo, de quem ele realmente é. Ele começa falando que ele é um servo de Jesus. E aí, meus irmãos, quando foi traduzido, essa palavra originalmente, o servo aí é escravo, tá? É escravo de Jesus. E aí Paulo já inicia mostrando quem é o dono dele. Eu tenho um dono. Eu não sou sem dono, não. Eu tenho um dono. E esse dono é o rei. Eu sou servo de um rei. Não no sentido negativo da palavra escravo, como nós estamos acostumados a imaginar. Um escravo sendo açoitado, humilhado, pisado e coisas desse tipo. Mas é justamente no sentido de pertencer, de depender, de ter um Senhor realmente, mas um Senhor amoroso, um Senhor que cuida das nossas vidas, no qual eu devo ser leal a Ele. E Paulo fala da mesma forma como falaríamos orgulhosos de um chefe, do qual amamos muito e respeitamos. Mas isso é no sentido muito maior, é muito maior, porque esse senhorio não é só com relação ao seu trabalho, à sua função, mas esse senhorio é com relação a toda a estrutura de sua vida. E nós vemos que Paulo sempre demonstrou isso. Paulo sempre demonstrou que ele tinha um Senhor, que a vida dele era toda entregue nas mãos de Deus e de Cristo. E Paulo deixa muito claro: se eu sou escravo, a minha vida não me pertence. E Paulo deixa isso claro. A nossa vida, meus irmãos, foi comprada por preço. Não foi de graça. Nós pertencemos ao Senhor por um preço muito alto, um preço de sangue. Ele tem um dono, um possuidor. Ele foi colocado no serviço pelo próprio Deus. E aí também remete um pouco às figuras do Antigo Testamento, como Moisés, Josué, Davi e tantos outros. Foram servos de Deus, porque o Senhor os chamou para isso. E é interessante frisar que alguns teólogos acreditam que a ordem aí seja servo de Cristo Jesus. E não servo de Jesus Cristo, mas servo de Cristo Jesus. Por quê? Qual a diferença disso? Indicando assim que Paulo era servo do Messias. Paulo era servo do Salvador, daquele que era prometido, daquele que os judeus estavam esperando de outra forma. Os judeus esperavam como uma figura política, como alguém que fosse mudar toda a situação ali e transformar a vida deles no sentido político e reinar ali. Mas só que Messias, Paulo deixa muito claro que é o nosso Salvador, nosso Redentor, o profeta, o rei, o sacerdote. É esse que Paulo serve e é esse que Paulo é escravo dele. Segundo essa linha, Paulo falava primariamente da realeza de Jesus. Paulo já indicava que Jesus não era qualquer um. Ele não é qualquer um. Ele é uma realeza. Ele é o meu rei. E aí, primeiramente vemos então que Paulo é servo de Cristo. Isso nos traz uma reflexão, meus irmãos, a primeira reflexão da noite.
E você? É servo de quem? Você tem dono? Você tem um dono. Isso é fato. Deixe-me ser direto com você. Você é escravo. Você é escravo. A questão é de quem? De quem você é escravo? Ou você serve a Cristo, ou você serve ao pecado e ao mundo, e a si mesmo. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Então você é um escravo. Você é um escravo de Cristo, ou você é um escravo do mundo, do pecado, dos prazeres, de tudo que tem aí fora. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo dos seus vícios e se rende totalmente a eles. E é bem interessante, né? Porque da mesma forma como ser escravo de Cristo significa que Ele é o meu Senhor e o meu possuidor, ser escravo do mundo e do diabo e do pecado também significa a mesma coisa, que Ele é o meu possuidor e que o mundo e o diabo é o possuidor de quem está aí fora. Isso é muito importante, meus irmãos. Essa é a primeira reflexão da noite para nós. A diferença está em quem é o seu Senhor. Ser escravo de Cristo não é opressão, meus irmãos. É liberdade verdadeira. Em Cristo temos a liberdade verdadeira. Em Cristo somos livres. Em Cristo temos a felicidade verdadeira. Em Cristo temos a paz que o mundo não pode nos dar. E em Cristo somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, é infinitamente melhor e infinitamente superior sermos escravos de Cristo. E que coisa maravilhosa saber que eu tenho um dono. Tem gente que fica ofendido com essas coisas, porque pensa que a vida é dele, as decisões são minhas, a vida é minha, o corpo é meu, minhas regras, como dizem por aí, né? Mas você tem um dono, o seu corpo não te pertence, os seus pensamentos deveriam pertencer a ele, e isso devemos refletir nessa noite, meus irmãos. Mas Paulo também continua. Paulo não é apenas servo, mas também é chamado para ser apóstolo. E aí choca com o que nós vemos hoje em dia. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Paulo não se intitula apóstolo. Paulo não se apropria como se fosse da vontade dele ser apóstolo. Como nós vemos hoje por aí, né? Um mundo onde aparecem figuras pitorescas e grotescas, falando que são apóstolos. Pessoas que não têm nada de Cristo nelas. E aí, meus irmãos, tem mais um ponto. Para ser chamado, Deus tem que aparecer. Só o Senhor chama. Ele chama. E Paulo foi chamado. Não se intitulou. Como nós vemos, por exemplo, toda a sua conversão em Atos 9, do 1 ao 19. Eu não vou ler esse texto porque ele é extenso, mas eu vou citar alguns pontos. Paulo respirando ameaças de morte. Paulo era um perseguidor, era alguém que bufava, que, como dizem por aí, tem sangue nos olhos, achando que estava fazendo a coisa certa, e perseguindo os outros, jogando em cadeias, prendendo, destruindo famílias. Paulo pede cartas para que ele vá até Damasco, e lá ele casse todos os que são do caminho. Esse era o desejo de Paulo. E aí vemos que o Senhor aparece para Paulo no meio desse caminho. E Paulo pergunta, Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo pergunta para ele quem é Saulo. Saulo na época, né, pergunta: quem é o Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Vemos assim que o Senhor resgatou a vida de Paulo, chamando-o para o ministério. Mais para frente veremos alguns outros textos que deixam claro isso. E aí vemos também que ele é separado para o Evangelho. Separado, meus irmãos, é no sentido de exclusividade. Paulo realmente teve a vida de forma exclusiva dedicada a Deus, dedicada à obra de Deus. Paulo não podia se ocupar com qualquer coisa
a não ser com o Evangelho de Deus. Tamanha transformação que foi a vida, que foi o Senhor na vida de Paulo. Paulo tinha convicção de que foi separado antes do nascer, ou seja, que o Senhor sempre esteve no comando da vida de Paulo. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15, diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Ou seja, Paulo tem certeza do seu chamado. Paulo tem convicção de que ele foi separado para isso e que assim ele deveria viver. Mas é bem interessante porque em Atos 26, versículos 15 a 18, Jesus fala isso. Ele fala assim: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então vemos, meus irmãos, claramente que Paulo recebeu autoridade para ensinar diretamente de Cristo. Paulo foi chamado, separado, vocacionado a isso. Ele tinha certeza de tudo isso. Através da história de Paulo, vemos o poder das boas novas. Na sua vida, no seu comprometimento, na sua devoção e na sua entrega. Paulo era completamente devotado ao reino. Paulo se entregava completamente ao reino de Deus. Era alguém que tinha esse propósito. E aí, meus irmãos, podemos perguntar, mas que evangelho é este que transforma um homem cruel, que achava que fazia por Deus, em um homem que se entrega tanto, disposto a se sacrificar tanto por Cristo? Paulo responde a partir do versículo 2, apresentando 3 aspectos fundamentais. Versículo 2 fala assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aos seus profetas, Paulo se refere ao Antigo Testamento. Paulo está fazendo esta ligação. Primeiramente, vemos uma promessa. O Evangelho foi prometido, meus irmãos, no Antigo Testamento. O Evangelho não é algo novo, é a vontade eterna de Deus. Deus sempre planejou enviar Cristo para nos salvar. Abram em Gênesis 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós temos aí o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Diz assim, Gênesis 3, versículo 15. Diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça. Está falando de Cristo. E aí, é bem interessante, porque tem um autor de livros, e ele escreve até um livro infantil. O nome dele é De Young, ou De Jong, não sei. Mas ele trata disso, e aí chama
esse momento aqui como Deus prometendo o esmagador de serpentes. Deus prometendo o esmagador da serpente. Aquele que ia esmagar a serpente de uma vez por todas. E é esse o evangelho que mudou a vida de Paulo, que transformou a vida de Paulo. Esse, em Gênesis 3,15, foi o primeiro anúncio do evangelho. Vemos isso ali. E Jesus também disse que tudo havia sido exposto pelos profetas. Quando Jesus fala isso lá em Lucas 24, dos versículos 25 a 27. Lucas 24, versículos 25 e 27, a 27. Onde ele diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos, o Evangelho sempre esteve ancorado nas promessas das Escrituras. Não era uma historinha inventada, não era um conto de fadas, não era uma coisa que talvez aconteceria. Não era um e se, mas aconteceria. E aconteceu. O Evangelho aconteceu. E toda essa estrutura mostra que o Antigo Testamento, a forma do livro, é um livro que olha para frente e espera por Cristo. Que espera por Cristo. Augusto Nicodemos usa uma expressão, de que o Velho Testamento é a sombra de Cristo. A sombra, a ponta. E aí ele usa até um outro exemplo falando sobre sombra, sobre alguém que está sob uma forte luz e você enxerga a sombra dele apenas. Você só enxerga a sombra dele. Então é isso. Todo o Antigo Testamento já apontava para Cristo. Já dizia que viria o Messias, aquele que nos salvaria, que nos resgataria, que morreria por nós. E Paulo começa a entrar desse jeito no que é o Evangelho, mostrando que isso já era algo prometido. Isso não é algo novo, ou seja, Paulo não está inventando isso. Não é coisa da cabeça de Paulo isso. E Paulo necessitava frisar isso. Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. E nos versículos 3 e 4, meus irmãos, veremos esse cumprimento. Vemos a humilhação e a exaltação de Cristo através desses dois versículos. Vemos que o Evangelho é de Deus e sobre Deus e centra-se em seu Filho. E esse Filho cumpre o que as Escrituras prometeram. Divindade e humanidade são os dois requisitos que devemos procurar em Cristo. 100% homem, 100% Deus. E aí Paulo discorre, justamente iniciando no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne não quer dizer que tem pecado, mas segundo a carne no sentido existencial, na existência, em carne. Não quer dizer que o verbo deixou de ser Deus. Antes, o verbo que era Deus também assumiu natureza humana. É isso que Paulo deixa claro nesses dois versículos. E Jesus é o eterno Filho de Deus. E aí podemos ver em João, capítulo 1, versículo 14, quando o Senhor fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, meus irmãos, o Filho eterno tornou-se criatura humana. Jesus é o Deus encarnado. E aí, Paulo fala sobre a semente de Davi. O Senhor prometeu a Davi isso. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 até o versículo 16, mas eu vou frisar mais no versículo 16, onde ele fala assim: porém a tua casa e o teu reino
serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O Senhor não está falando de Salomão. O Senhor está falando de Cristo. O seu trono será eterno. Da sua descendência virá um rei e ele vai reinar eternamente. Está falando de Cristo. Está apontando para Cristo. Então esse versículo diz respeito justamente à humilhação de Cristo, do Filho eterno assumindo carne humana, nascendo em uma manjedoura, cresce, aprende a carpintaria, sofre e morre, e depois ressuscita e reina. Esse é o Evangelho, esse é Cristo que Paulo está falando, que foi prometido desde os profetas. Então, ou seja, Paulo demonstra claramente que isso não havia acontecido apenas na época de Paulo, que aquilo foi prometido há muito tempo atrás, rebatendo alguns judeus. E no versículo 4, ele fala assim: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi designado, meus irmãos, declarado, mas não é porque ele deixou de ser Deus, não é nesse sentido. O que Paulo está querendo dizer é que esse momento aqui, ele está falando da sua exaltação. A natureza divina de Cristo é publicamente declarada. Paulo não está dizendo que Jesus só se tornou o Filho de Deus após a ressurreição. Não é isso. Como eu falei, Jesus, o Filho eterno de Deus. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que o túmulo vazio constitui uma grande declaração de quem é Jesus. Ele não era uma figura política, como os judeus achavam que seria, nem apenas um profeta, como alguns até hoje ainda dizem ou como alguns queriam dizer que ele era um louco. Meus irmãos, tem um vídeo no YouTube que é sobre um repórter que passa nas ruas de Israel perguntando para eles quem é Cristo, quem era Cristo para eles. Nós cremos e nós já sabemos que eles não aceitam Jesus como Salvador. Tem ele, mas cada resposta absurda. Ele era profeta, apenas um profeta, como Maomé. Ele era um louco, era um herege, era alguém que queria bagunçar a vida do povo de Israel. E vemos jovens falando isso, vemos rabinos falando isso. Então, toda incredulidade sobre o Evangelho ainda permanece. E vemos Paulo lutando contra isso lá atrás, tentando mostrar para eles que isso não era uma historinha, isso não era coisa da sua cabeça. A sua ressurreição, meus irmãos, afasta toda dúvida de que ele era e é o Filho de Deus. É por isso que vemos muitos cientistas tentando encontrar o corpo de Cristo. Arqueólogos, vira e mexe, então falam: encontramos a tumba de Cristo. Encontramos a tumba de Cristo. Vira e mexe, tem algum por aí, algum maluco. Por quê? Porque isso acabaria com tudo. Isso derrubaria tudo. Porque nisso que o Evangelho está firmado também. E aí, meus irmãos, a sua ressurreição e ascensão foi para que ele ocupasse o lugar que lhe pertencia por direito, governando, como nós vemos lá em Efésios, do 1, 19b, ao versículo 22, onde ele fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja.
O nosso Senhor reina, Ele reina, Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele reina. E também exalta a posição mais alta, que é o nome acima de todo nome, como consta lá em Filipenses 2, dos 6 ao 11. E eu vou ler apenas dos versículos 5. Ele fala: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Estamos falando do versículo 3. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a missão de Cristo, e hoje Ele reina. O Filho de Deus é Jesus, Ele é o Cristo ungido. O Evangelho é tanto uma declaração do governo de Jesus, quanto um convite para nos submetermos a Ele e fazer dele nosso Senhor. Paulo deixa isso muito claro nesses versículos. No versículo 5, meus irmãos: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Meus irmãos, aqui a palavra graça e apostolado, segundo alguns teólogos, não devia aparecer separada, graça e apostolado. Mas as duas deveriam aparecer combinadas para se referir como apostolado gracioso, ao qual o Senhor teve com Paulo, ao que Paulo recebeu. Ou seja, Paulo deixa claro que o seu ofício era totalmente obra do favor divino. Paulo não se vangloria em nenhum momento do seu ofício. Paulo deixa claro que não tem nada a ver com seus méritos, não tem nada a ver com seus estudos, não tem nada a ver com sua eloquência, não tem nada a ver com seu conhecimento, mas sim tem a ver com a graça do Senhor. O apostolado de Paulo seria um apostolado gracioso. E aí, trazendo para nós, para as nossas vidas, será que nós, em alguns pontos, não seríamos orgulhosos? Pelo fato de talvez sermos líderes, pelo fato de talvez termos conhecimento, pelo fato de talvez toda a nossa vivência sermos orgulhosos por algum ponto. Nós, presbiterianos, as pessoas sempre falam que nós conhecemos muito da palavra, que esse é um traço do presbiteriano. Mas às vezes nós devemos tomar cuidado para que esse traço não se torne orgulho. Nosso orgulho, eu tenho orgulho disso. Vemos claramente que isso também vem da graça de Deus. Assim como Paulo, o apóstolo, esse apostolado veio para ele de forma graciosa, todas as bênçãos que nós temos com relação a Deus nas nossas vidas, todo o nosso conhecimento, vem do Senhor. Vem do Senhor. Devemos entregar tudo isso ao Senhor, porque Ele é dono de tudo. Não é isso que Paulo falou lá no iniciozinho, quando ele fala que ele é servo de Cristo Jesus? É escravo? Então, meus irmãos, Paulo se colocava como um zero. Se eu dissesse que você é um zero à esquerda, e aí? Incomoda? Oxe, eu zero, não sou não. Sou zero não. Sou zero não. Eu não sou zero não. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é assim que Paulo se colocava. Nada era dele, tudo era de Cristo. Tudo que ele fazia não era ele, era Cristo que fazia nele. Era assim que Paulo vivia. Talvez, meus irmãos, se nós olhássemos para as nossas vidas dessa forma, como sendo nada, como sendo miseráveis, talvez
nós não correríamos tanto atrás de validação. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Talvez nós não correríamos tanto atrás de reconhecimento e saber que Cristo é tudo em mim. Cristo é tudo para mim. Não é o que eu tenho, não é o que eu falo, não é como eu falo, não é como eu penso, não são minhas posses, mas é Cristo. Cristo me deu tudo o que eu tenho. Quando eu digo tudo, é tudo. É assim que nós devemos fazer com Cristo. Não é só entregarmos partes e o resto é nosso. É porque eu nasci assim, eu sou esperto, sou inteligente. É o Senhor que dá tudo isso para você, meu irmão. E Paulo fecha também falando por amor do seu nome. Paulo deixa claro que o motivo derradeiro para uma missão para os gentios não era a salvação dos gentios em si, mas sim a proclamação do nome de Cristo. Esse era o ar da vida de Paulo, proclamar a Cristo e, consequentemente, a salvação dos gentios. Paulo ministra não para obter ganho pessoal ou até mesmo para os seus benefícios ou benefícios dos convertidos, mas para a glória e o benefício de Jesus Cristo, seu Senhor. E ele fala também para a obediência da fé. Respondemos a esse evangelho, respondemos e recebemos o evangelho por fé. Mas a verdadeira fé, meus irmãos, produz obediência. Obediência. A fé sem obras é morta. E aí, a fé que salva nunca está só. Ela traz gratidão, alegria, obediência. Ela nunca é sozinha. Obedecer a Cristo e nele confiar. Mas a fé também não é só obediência. A fé não é obediência. Mas assim como a obediência não é obediência sem fé, e a fé não é fé sem obediência, elas são inseparáveis, meus irmãos. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, em tudo que Ele fez por mim, eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecê-lo. Eu preciso obedecê-lo. Porque a fé vai produzir, o Senhor vai produzir isso através da fé em nossos corações. O objetivo da pregação de Paulo era trazer os gentios para a fé no Senhor Jesus. Mas o evangelho que foca o Filho, nos versículos 3 e 4, era destinado a trazer todas as nações à obediência da fé. Todas as nações à obediência da fé. E quando é todas, são todas as nações naquele sentido de todas as nações serão alcançadas. Não é de todos, todo mundo. Tá? Não é de todos, todo mundo no sentido universalista, que todo mundo vai ser salvo. Como tem uma linha aí que acha que no final de tudo, Jesus volta e todo mundo é salvo. Todo mundo é salvo. Não é isso. Mas de todas as nações, pessoas de todas as nações serão salvas por Cristo. E aí vemos que Jesus o enviou para essa missão. Quando em Atos 22, do 19 ao 21, eu vou ler apenas o versículo 21, ele fala assim: mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo foi enviado aos gentios. Paulo foi enviado para levar esse evangelho das boas novas aos gentios. A inclusão de todas as nações também funciona como indicação de que as promessas da aliança do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas. O que Deus falou para Abraão em Gênesis 12, versículo 3? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, versículo 1, perdão, meus irmãos, da tua parentela e da tua casa e de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Então, meus irmãos, vemos claramente que Paulo está fazendo essas ligações. E aí, chega justamente no versículo 6 e 7, nós estamos já encerrando.
E nós, e a igreja, que recebemos esse evangelho tão maravilhoso, que recebemos as boas novas, os próximos versículos falam para nós, fala como deve ser o nosso andar agora. Versículo 6 fala assim, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus irmãos, somos chamados, não convidados para pertencermos a Ele. Nós somos chamados a isso. Somos destinados a nos tornar herdeiros da vida eterna por Cristo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Temos essa herança. Eles foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo, os cristãos romanos foram chamados para serem de Jesus Cristo. Chamados de Jesus Cristo. E no versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nossa salvação vem inteiramente do amor gracioso e paternal de Deus para conosco. Inteiramente disso. Não depende de mim, é graça. É a graça do Senhor que nos salva e que nos redime. Designar os cristãos romanos como amados por Deus e chamados para serem santos implica afirmar que eles são o povo escolhido de Deus, pois ambas as expressões ecoam designações do Antigo Testamento para Israel. Em decorrência dessa nova vida, o Senhor nos chama para sermos santos. Meus irmãos, o Evangelho transforma nossas vidas. E nós somos chamados para sermos santos, ou seja, o nosso antigo estilo de vida, o nosso antigo andar, o nosso antigo pensar, isso deve ser retirado das nossas vidas. Isso deve ser mortificado. Nós somos um povo santo no sentido de sermos separados para Cristo. De sermos separados para vivermos uma vida em obediência. Se Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, então pertencer ao povo de Deus depende de estar em um relacionamento correto com Cristo. É questão de fé em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, nos apresentou Cristo, prometido no Antigo Testamento, nascido da descendência de Davi, declarado Filho de Deus pela ressurreição. Este Evangelho, meus irmãos, transforma pecadores em servos e nos chama a viver para a glória do nome de Cristo. Agora, meus irmãos, o que isso significa? O que isso significa para mim, Robley? Qual o sentido disso para a minha vida? Meus irmãos, vemos aqui, partindo para a conclusão, que começamos com Saulo, o perseguidor, terminamos com Paulo, o servo. Jesus transforma a vida de Paulo. Não só a vida de Paulo, mas Jesus transforma as nossas vidas através do Evangelho, através das boas novas dele. E este Evangelho, que foi prometido desde o Éden, se cumpriu em Cristo, o Filho de Davi e Filho de Deus. Transforma pecadores em servos, chama você a pertencer a Jesus, comissiona você para viver para a glória do nome de Cristo. Esse é o Evangelho que foi anunciado, meus irmãos. E como aplicações, meus irmãos, eu vou deixar 3 para os irmãos. Primeiro, você pertence a Cristo? Uma reflexão. Você pertence a Cristo? Se sim, viva como quem tem um dono. Não viva como autônomo. Como alguém que vive para si. Vive para os seus desejos, para os seus impulsos. E aí, por exemplo, como você toma decisões? Quando você toma decisões, você se lembra que você tem um dono? Quando você usa e consome as redes sociais, você lembra que você tem um dono? Você lembra que você é um servo? Você lembra que você é um escravo? Ou você consome tudo que o mundo pode dar? E aí continua consumindo. Vem à igreja, pede perdão e continua consumindo. Você conhece esse Evangelho?
Vocês realmente conhecem esse Cristo? Não versões diluídas, não meio evangelho, mas o evangelho completo. Jesus, o Filho de Deus encarnado, morto, ressurreto e reinando e transformando nossas vidas diariamente. Meus irmãos, o evangelho deve transformar as nossas vidas diariamente. Diariamente. Devemos nos voltar para o evangelho, para o que Cristo fez e pedir ao Senhor que transforme nossas vidas. E em terceiro lugar, meus irmãos, você vive para a glória do nome dele? Paulo recebeu o apostolado por amor do seu nome. Sua vida, trabalho, família, lazer é para a glória de Cristo ou para a sua própria glória? Vivemos para a glória de Cristo ou para a nossa glória? Como consumimos o nosso tempo? Nosso tempo é precioso, meus irmãos. É muito precioso para a gente consumir com coisas fúteis, com coisas banais, com entretenimento de forma viciosa. Então, meus irmãos, o evangelho é poderoso. Ele transformou Saulo em Paulo. Ele pode transformar você. Ele pode transformar a sua vida. Fazer com que você que não tem comprometimento com Deus, tenha comprometimento com Deus. Fazer com que você que está frio, seja fervoroso em Cristo. Fazer com que você que está desanimado com alguma coisa, se torne animado para a honra e glória de Cristo. É o Senhor que faz isso em nós. É o Senhor que transforma nossas vidas. Devemos clamar ao Senhor misericórdia, que Ele transforme a nossa vida. Que esse evangelho transforme a nossa vida a cada dia. E para encerrar, R.C. Sproul, ele fala assim, em uma das suas citações, ele diz que o evangelho chama os homens ao arrependimento, à santidade e à piedade. Por isso, ele é tão ofensivo ao mundo. Ele nos chama a uma mudança total de vida, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos passar agora por alguns instantes